precisa. Então, a sensação e a percepção dos espíritos varia de acordo com o grau evolutivo de cada um de nós. Não é interessante? Muito interessante, né? Vamos mais. Como ele diz aqui, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, né? Sendo tirado do meio ambiente. Quando os espíritos superiores vêm em reuniões, vêm fazer certas visitas, eles precisam de quê? Do fluido dos médios, eles precisam materializar-se ali, eles precisam utilizar desses fluidos. E cada planeta, como tem espíritos muito evoluídos, que eles não são mais habitantes desse planeta, os fluidos dele, o perispírito dele é muito mais leve. Porque ele está agora morando em outras moradas que são mais sutis. Vejam só, são mais sutis. Aqui no nosso meio, a gente tem uma diversidade de sons, não tem? Tem pessoas que gostam de funk, um exemplo aqui. Tem pessoas que gostam de funk, outros gostam de samba, outros gostam do frevo, outros gostam de MPB, outros gostam, né, de rock, né? Do rock, aquela coisa toda. Por quê? Porque existe uma diversidade de evolução entre a gente. Então, tem espírito que se compraz com aquele tipo de som, aquele tipo de instrumento, né? Cheio de pinças, cheio de coisa, se identificam com aquilo ali. E por que é importante a arte e a música? E que existe essa diversidade? Primeiro, porque nós somos diferentes uns dos outros. Segundo, que nesse momento de arte, no momento em que estão ali cantando, dançando, extravasando, estão esquecendo momentaneamente da sua dor e do seu sofrimento. Porque a arte e a música ajudam o quê? A aliviar o sofrimento da gente. Sofrimentos interiores, que muitas vezes a gente olha para a criatura, nem imagina o tipo de dor e sofrimento que aquela criatura traz dentro de si. De falta de amor, sentindo realmente desamor. Então, por que a gente vai criticar, vai condenar e vai dizer coisas com relação a isso? Não, vamos respeitar. Tudo é importante porque cada espírito vai se beneficiar de acordo com sua faixa evolutiva. Isso é uma grande verdade, uma grande verdade. Vocês vejam no Rock in Rio, existem palcos diferentes, categorias diferentes, porque os públicos são diferentes. Mesmo estando todo mundo ali naquele aglomerado, mas eles escolhem o que mais lhe traz prazer, traz alegria e conforto para eles. Porque tem coisa que, dependendo do seu momento, tem coisas que você diz, pelo amor de Deus, desliga esse som, pelo amor de Deus, baixa esse som, pelo amor de Deus, tira isso aí, porque a gente não está nesse momento. Tem momentos que a gente não está, e tem momentos que a gente está. Vai depender muito do nosso estado vibracional, né? Então, isso é muito interessante. O espírito não diz que sofre, que eu estava falando, mais da cabeça do que dos pés, porque ele não tem mais cabeça nem pé, é só o corpo físico, né? São as lembranças, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. Então, às vezes, a gente está atendendo um determinado espírito com muito sofrimento numa reunião e a gente diz assim, olha, tenha calma, tudo isso vai passar, confie em Deus, confie em Jesus, olha, essa equipe aqui está aqui no momento, você vai ser conduzido, já trouxeram uma maca, porque às vezes o médico consegue vislumbrar, né? Então, tem uma maca, os médicos estão aqui, às vezes eles chegam com muita falta de ar, olha, vão te colocar agora no oxigênio, vão te colocar uma máscara, olha, estão aplicando um passe em você, se acalme, tudo isso. Eu já teve espírito que eu já recebi com aquelas doenças de pele, com a coceira, sentindo coceira no corpo todo, na cabeça, olha, não tinha local que não incomodasse. Então aí a espiritualidade vem e aplica como um unguento neles, aplica através do passe, os médicos, as equipes estão ali. Então nem sempre a gente diz para a pessoa, porque você morreu, porque... Não, ele não está nem em condições, ele não está entendendo nada. Ele está só sofrendo com as lembranças de muito sofrimento que ele passou.
Então a gente tem que ter muita caridade, muita calma, muita paciência e muita fé na equipe que está ali assistindo naquele momento. Então isso é muito importante para o espírito. E às vezes o médico doutrinador diz assim, olha, você desencarnou, não sabe o que é desencarnar. Um termo que, olha, você não está mais no corpo. Veja, observe, esse corpo que você está falando não é seu. Como que não é meu? Eu estou aqui falando, ele nem consegue ver o corpo de um médium, ele nem consegue separar as coisas de tão, a mente dele de tão conturbada que se encontra. Então nem sempre a gente pode dar essa notícia de que ele está no mundo dos espíritos, né? Ele vai tendo essa consciência com o atendimento de toda uma equipe que está ali presente, né? Então aí é que a gente vê a realidade do mundo espiritual numa sala mediúnica, no atendimento dos enfermos. E aqui nós, muitas vezes que servimos de transporte para esses médicos, começamos a sentir essas sensações, começamos a sentir certas sensações difíceis na gente que a gente não sabe nem discernir o que é, né? Justamente são os espíritos doentes que com a minha mediunidade eu estou trazendo para atendimento dentro da casa espírita. Então é isso que acontece muitas vezes aqui, são muitas vezes médiums de transporte, né? A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende a sua situação. Não se crê morto porque se sente vivo, claro. Está ali sentindo, falando, ele está externando, está sentindo todo o sofrimento. Eu não estou morto, eu estou vivo. E realmente ele está vivo. Só que agora no mundo dos espíritos, né? Vê seu corpo de um lado, às vezes ele está presenciando o funeral, vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. Este estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Aí ele fala aqui sobre a situação dos suicidas, né? Existem muitas equipes no plano espiritual para ajudar no momento do desencarne das criaturas. Desligar, desfazer esses últimos laçozinhos que estão unindo o corpo ao espírito. Eu tenho lembrança de uma das existências onde eu estava no hospital internada e sofrendo bastante, só que eu estava em coma. Eu via meu corpo lá, sem reação nenhuma, e via os médicos do meu lado conversando comigo e dizendo, você precisa vir, você precisa, né, ajudar. E eu olhava assim e dizia, não, mas não quero ir não, eu não estou sentindo nada. Eu não estava, naquele momento, sentindo dores físicas, eu estava em coma, o corpo físico estava em coma. Eu tinha acabado de dar à luz a uma criança, a um menino. E eu dizia, mas tem meu filho, eu vou cuidar dele. E eu ainda tentava negociar com esses médicos, com esses benfeitores. E dizia assim, olha, tal leito, tem alguém agonizando ali, está em situação pior do que eu. Leve aquele ali, olha, eu tentando negociar com a morte. Como que diz, né? Tentando negociar com a morte. Leve aquele ali, não, mas o momento é o seu, é agora. E você precisa nos ajudar. Então, quando eles conversaram bastante comigo, foram bem persuasivos, eu tive que aceitar. E eu concordei. E aí eles começaram a fazer como uma cirurgia espiritual naquele momento ali, e começaram pelos pés. Houve um desligamento ali, né, do espírito, e eles vão subindo até chegar a parte do corpo, aqui da cabeça, quando eu prendi a cabeça para o lado, e aí eles me ampararam, eu fiquei do lado do corpo, via o corpo inerte, e aí eles me conduziam para um local que eu não sei lhe dizer, porque eu acordei com essa lembrança, por lembranças de vidas passadas, né? Então a gente sabe pela doutrina espírita também de que o coma é também um benefício para o espírito. Quem teve um coma antes de desencarnar? Maria, a mãe de Jesus. Ela teve um coma antes de desencarnar, ela recebeu visitas espirituais, visitas materiais antes, depois de... Ela passou, acho que, se eu não me engano, pela literatura, uns 3 dias, se eu não me engano, né? Uns 3 dias, mais ou menos, em coma. E aí a equipe vem recebê-la, e quando há o quê? O desligamento dela,
o espírito liberta-se daquele corpo, e aí ela, como ela tinha muitos méritos, lucidez total naquele momento, aí os benfeitores espirituais perguntam para ela: qual é o seu último pedido aqui? Veja que elevação, veja que mérito desse espírito. Qual o seu pedido, qual o seu desejo? E ela diz: eu gostaria de rever os lugares por onde meu filho passou. E aí aquela legião vai conduzindo Maria, ela totalmente lúcida, tinha se desligado do corpo físico, tinha entrado o quê? No mundo dos espíritos. E aí Maria vai com aquela legião, vai na casa onde ela morou, vai nos locais, passa nos locais de pregação onde Jesus fez algumas pregações, e vai até onde? No presídio, no local, nas masmorras lá, onde tinham os cristãos que iam ser colocados, como é que se diz? Na arena para o seu desencarne. Era uma pena de morte, né? Então, aí ela chega, entra numa daquelas masmorras, e existe aquele grupo de cristãos ali que estavam esperando o momento de serem conduzidos para a grande arena para serem mortos pelos leões. E nesse momento o trabalho dela, o amor dela, porque aquelas pessoas estavam ali por amor ao seu filho, por amor a Jesus, porque foram presos, porque se declararam cristãos. Veja, e o amor dela tão grande, que uma daquelas mulheres que iam ser sacrificadas, estava perto de uma janela, olhando para o horizonte, e ela se aproxima daquela mulher e diz para ela: canta, minha filha, canta. Então a rosa mística de Nazaré leva aquelas criaturas ao canto. E aí, quando os soldados adentraram naquele recinto, que pegaram as pessoas, que levaram lá para... As pessoas entraram cantando, porque ninguém entendia por que os cristãos iam ser sacrificados e iam cantando. Então, a fé e a certeza do amor de Jesus, de que Jesus passou por todo aquele sofrimento, mas continua vivo, nos assistindo, nos orientando, nos amando, nos ajudando, para a gente se libertar desse sofrimento que a gente teima ainda e ficar agarrado nele. Então, Maria, mesmo já liberta, pensou nela, pensou em ajudar aquelas criaturas que estavam ali ainda, que iam passar por um momento tão difícil na vida delas. Então, vejam o que é o desencarne, diferentes tipos de desencarne, de acordo com a elevação, de acordo com o preparo, de acordo com o amor que a gente leva, que a única coisa que a gente leva daqui é o amor. Porque o ódio é o amor adoecido. A gente precisa se libertar disso aí. Então, trabalhar o quê? A melhora cada vez mais. Fazer o bem indistintamente, fazer o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Como o nosso irmão falava aqui no início, que tem pessoas que, se aproveitando da situação de campanhas para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que padecem por enchentes terríveis, fazendo desvios. Então, infelizmente, criaturas diversas e de diversos graus evolutivos nós temos entre nós. Temos ladrões, temos salteadores, temos assassinos, mas estamos todos aqui nesse caminho que nos levará a Jesus, que nos levará ao mundo dos espíritos, né? Então, que o nosso desencarne que demore e que seja um desencarne bem libertador e que a gente continue aqui a trabalhar e a se melhorar cada dia mais, sem ter medo da morte. Fazer todo o bem possível, né? Amar a todos indistintamente. Primeiro, amando-se, né? Porque a gente não consegue amar ninguém se a gente não se ama. Então, amar a todos indistintamente e ao próximo, né? Como Jesus nos ensinou. E Maria dá todo o exemplo dela para nós. Muita paz, muita saúde, né? E a gente aqui no final, tem algum aviso? Eu já posso fazer a coisa. Não, pode fazer as coisas. Aí a gente, no momento da prece, pedir pela nossa irmã Zena, né, trabalhadora aqui da nossa casa, que está internada, vai
passar por um procedimento, por uma cirurgia, e precisa muito das nossas vibrações para que ela consiga êxito nesse